Que nem a Adri mandou aqui, ó. Jeff, você já reconheceu sua vida passada? Poderia nos contar algo sobre essas vidas? Ótima pergunta, hein? Sim. Bom, eu já fiz algumas regressões, né? Então eu tenho algumas histórias minhas passadas recordadas, né? Bom, eu posso contar uma história minha que talvez no futuro ela apareça em alguma divulgação. Hoje eu não posso falar porque ainda não é certo, né? Mas eu vivi uma encarnação no Egito, tá? Não sei dizer em qual época específica e qual dinastia, tá? Mas eu era um cara comum, entende? Não era ninguém da realeza, não era ninguém importante, tá? Nem um gatinho do rei. Nem um gatinho do... Era um gatinho. Cleópatra. Era um Sabe, era um Não era gatinho. Cleópatra? Não era do rei. Não era Cleópatra. Não era o Adão Negro, E né? olha que... Não era Adão Negro. E olha que interessante. Nessa encarnação, eu e mais uma pessoa, a gente, para sobreviver, roubava, saqueava túmulos. Justo. Tá? Então, eu era daqueles que entravam e não me pergunte como, mas eu era extremamente habilidoso. Eu sabia onde que era os túmulos, ou sei lá, os tesouros, né? Vamos assim dizer. Concentração de rato, renda. Concentração de renda. Em vez de você morrer e distribuir pros pobres, os caras ainda vai ser enterrado com o tesouro. E eu vou te falar qual o desfecho dessa história. Interessantíssima essa tua pontuação. Interessantíssima. E em um desses trabalhos, vamos assim dizer, então a gente pegava, levava e tocava, vendia, tal, tudo mais, né? Isso foi mostrado duas vezes. Eu fiz isso. Na segunda vez, tá? Eu imagino que eu tenha feito mais, né? Mas na recordação foi isso. Na segunda vez, esse meu parceiro, eu tava tirando as coisas e ele me trancou lá. Tipo assim, Verdade. ele me deixou lá. Ele trancou o lugar onde que tava e eu fiquei preso pra morte, pra morrer. Putz. E ele levou tudo e foi embora. Depois de um tempo, aconteceu alguma coisa, eu não me lembro agora especificamente, mas ele precisou voltar para me soltar. Entre peso de consciência e alguma outra coisa que ele precisava. Eu preciso até me recordar disso especificamente. Quando ele voltou, eu não tinha morrido ainda, a revolta era brutal, mas eu ia morrer lá, porque ninguém sabia onde que era, só ele sabia. Sim. E aí ele solta, eu quase mato ele, mas não matei. Mais justo ainda. Mais justo, né? E a gente volta. E nessa volta, eu volto pro povo, que era onde eu vivia. Só que ali me dá um despertar. E eu começo a mudar o tipo de vida que eu tinha. E eu começo a fazer um movimento naquele povo, naquela região, com aquelas pessoas. A refletir mais sobre como que a gente vivia naquela época e as condições que a gente vivia. E aí é como se eu estivesse fazendo um movimento contra o sistema, vamos assim dizer. Tá? Não sei quem que eu fui. Começou a andar com uma camiseta, baixa a monarquia. Baixa Robin o Hood, velho. E o negócio começou a ganhar força. E eu fui fazendo esse movimento e... Eu te amo muito mais agora. Não tô entendendo. E existia isso dentro de mim, por alguma razão. Sim. E depois isso acabou se manifestando em outras encarnações e até de uma certa forma. Você foi o primeiro anarquista. Não sei se eu fui o primeiro. A história é bonita, não sei. Mas aí é mais ou menos isso, né? Sobre o sistema, né? Como você falou, né? E isso começou a mudar aquelas pessoas, aquele povo, e o sistema começou a ter problemas. Só que eu fui envenenado. E eu morri. Sempre tem um, né? Pra fazer. E essa não é a primeira encarnação que eu fui envenenado. Eu fui envenenado em outras encarnações. Eita, nós. E isso até, inclusive, somatizou em mim, que até o Rafa sabe dessa parte do chakra laríngeo, da garganta, que quando eu era criança, eu nasci com infecção muito séria nas amígdalas. Até uns 4 anos, mais ou menos, eu tinha muitas infecções. A nossa geração é uma geração que
tomava bezetacil, o farmacêutico ia na tua casa. E se tomava bezetacil, tá mal, tá muito mal, é bezetacil. Só que o bezetacil quase mata você pra você voltar a viver, né? Era pior do que aqueles revolvinhos de feira. Muito pior. Na feira que tinha o suquinho, Sei. lembra? Muito pior, muito pior. Não, bezetacil era o terror. E papai. aí, no meu Ixi. caso, eu tive que fazer uma cirurgia, tive que extrair as amígdalas. Como Por quando causa dos criança. venenos. Exatamente. várias Isso, vidas. isso é claro que isso foi tratado nos períodos intermissivos, no mundo espiritual, foi curado, mas ao reencarnar, ao voltar para a Terra, voltar para a matéria, uma parte sua conecta um pouco com essas encarnações que foram tão marcantes. De energias passadas. E as tudo. energias, exatamente, as energias passadas elas acabam somatizando e isso pode virar uma patologia. Então, muitas das patologias, se não todas, não querendo dizer que você tem uma carga genética e isso pode, dependendo do corpo que você vai vir, tem ali uma propensão de você ter uma patologia, tá? Isso a gente não pode negar, né? Mas energeticamente você já traz essa carga. Inclusive você já cai num corpo que o potencial para isso acontecer é grande. Entende? Todas as enfermidades, elas vêm primeiro no mental, consciência. Uhum. Tudo é cocriação. Eu sei que isso é um ponto bem neurálgico assim, dos Das estudos pessoas. espiritualistas, etc. Tudo é cocriação e energia primeiro. Depois corpo físico. Depois o corpo físico é o último estágio, é o último campo, né? Que é o tipo a resistência máxima, que é o físico. Sim. E aí ele somatiza no físico. E Então, por falar em assim, resistência, o DNA é uma representação, mas é uma representação física, mas de coisas que acontecem em processos energéticos e espirituais antes. e aí foi assim. Então, assim, essa é uma inédito aqui, tá? Inédito trazido. Não Da gosto hora. eu tenho outras, mas Inédito aí, Marcão. eu prefiro não falar. Eu acho que essa é suficiente e Da dá pra hora. dar um... E falou envenenado e eu já ofereci um suquinho pra ele. Posso falar uma coisinha do Jé? Hã? Busca um suquinho pro Jeff, aquele lá. Aí é bom que sai na thumb, né? Sai no corte, ô Rafa. Sim, mas eu você é teria muito- ido junto. Você é muito inocente. Ia tomar um ô, suquinho Rafa. junto. Ô Rafa. Vamos eu- junto, Rafa. Isso. Hein? Tamo junto. Vamos. É bom que sai na thumb. É semente Na e thumb. envenena o convidado. Então é um corte. É um Então corte. é um corte. Fala galera, curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu!